Bom pessoal, vamos começar aqui um vídeo mostrando como instalar o plugin Window Builder na IDE Eclipse. A IDE Eclipse é a ideia de desenvolvimento, acho que isso aqui não preciso nem explicar. Se você está tentando instalar o Window Builder, é no mínimo básico que você conheça a ideia. Vamos falar um pouco sobre o Window Builder na verdade. O Window Builder ele é um plugin para essa ideia. A intenção dele é, como o próprio nome diz, criar janelas. Ele é feito para trabalhar com Swing ou SWT. E a intenção básica dele é fazer esse desenvolvimento visual. Assim, para quem já trabalhou, já tentou fazer um JFrame, JPen, sabe que é complicado. Você inserir os botões, definir o espaço, definir o layout, adaptar, fazer os testes, principalmente com responsividade, como a gente precisa hoje em dia. Então, ele facilita muito. Eu vou mostrar aqui como instalar. Primeira coisa, digita no Google, Window Builder não vai ter, só vai aparecer ele. Vamos abrir aqui, ó, beleza? A gente poderia ir na documentação dar uma olhada, mas isso aí que vocês vão fazer sozinhos. Eu creio que isso é básico para quem está tentando desenvolver, então não vou nem me ater a isso. Vamos lá. Clica logo no botão download aqui. Quando a gente clica, a gente tem que observar duas coisas. Primeiro, qual é a sua versão do Eclipse, beleza? Se você não sabe, deixa eu mostrar como você olha aqui. Vem cá, sua própria ideia, About. Clica aqui, ó, beleza? Ele já dá a versão aqui, ó. Hoje, essa versão não é mais recente. Tem uma outra aí que eu não testei ainda, beleza? Mas não faz muita diferença. Beleza? Vou observar qual é a versão aqui, tá vendo? E sempre prefiro essas integradas aqui, tá? Essas integradas. Elas são as versões mais estáveis. Tranquilo. Clico no link aqui, ele já vai direcionar para esse link aqui. Repare que no link não tem botão nenhum para download, na verdade. Quem já trabalha com Eclipse, ele já sabe que o Eclipse ele tem essa janelinha aqui dentro do próprio Eclipse onde eu faço download. O que eu vou fazer? Vou copiar esse link aqui, tá vendo? Colar nessa janela e já vai aparecer as funcionalidades que eu quero. Onde é que está esse link? É o próprio link da página. Tranquilo? Vamos lá, copio o link, venho cá no Eclipse, Help, Install New Software, instalar um novo software, beleza? O que eu faço agora? Só colo o link. Colo aí, pressiono Enter, claro. Beleza? Não precisa clicar em botão, não precisa fazer nada. Só clicar ali, só colar o link e pressionar Enter. Que vai aparecer os plugins do Window Builder. Os plugins aqui do Windows. Parecem uns 8 mais ou menos. Marca essa opção aqui. Se estiver desmarcado, marca essa opção aqui, tá vendo? Para mostrar só os mais recentes. Por que ele não está mostrando aqui? Porque todos os itens já estão instalados, como ele está falando aqui. No meu caso já está instalado aqui. Eu não vou nem conseguir instalar, beleza? Mas o que vai acontecer aqui? Para vocês, se não tem instalado, vocês vão marcar aqui todo, logo, né? Não tem muito o que escolher aqui no caso. Vocês vão pressionar Next. Ele vai mostrar quais são. Ele vai demorar um pouquinho para carregar todo os plugins. Vai mostrar quais são os que você selecionou, quais são os que são possíveis de ser instalados. Depois disso, ele vai pedir para aceitar os termos. Né? Você vai aceitar ali doar seu fígado, em alguma coisa o que ele pedir, aceita. Né? A gente não vai parar para ler isso. Depois que você fizer isso, vai finish. Tranquilo, o que vai acontecer? Vai aparecer uma barra aqui embaixo, beleza? Mostrando o progresso. Não precisa se importar com isso. Quando ele terminar, ele mesmo vai avisar para você e vai pedir para reiniciar. Vai aparecer uma janelinha aqui pedindo para reiniciar. Por quê? Ele precisa reiniciar para poder instalar os plugins. Inclusive nas barras aqui, tá? Ele vai inserir um plugin aqui na barra. Eu não vou conseguir mostrar aqui porque o meu já tem, tá? Já tem aqui um Window Builder. Mas no de vocês, se não tiver instalado aqui, não vai aparecer essa aqui função. Pode até fazer o teste logo para ver se está. Às vezes não vai aparecer o Window Builder. Então, como não aparecia isso antes, é necessário que seja reiniciado para ele poder alocar essas funções aqui, beleza? Depois que reiniciou, aí já pode continuar nossa configuração aqui, beleza? Bom, eu vou criar um projeto Java aqui só para a gente fazer um teste, para a gente visualizar como é que funciona isso aí. Vou colocar aqui Windows. A gente já vai finalizar logo aqui. E o que eu vou fazer? Vou criar. Qual é a particularidade do Window Builder? Se eu fosse criar uma classe Java que estendesse JFrame, que
ou JFrame, JPN, ou o que fosse lá, para poder configurar, eu teria que fazer tudo manualmente. Eu criaria a classe, colocaria o extends, colocaria os botões, colocaria o que mais eu fosse colocar na tela. A lógica que é facilitar. Então, ao invés de criar uma classe, eu venho aqui em Order, beleza? Aqui o seu não vai estar cá, ele vai aparecer cá em cima provavelmente. Você vai arrastar cá para baixo e vai aparecer a função Window Builder. Função Window Builder, Swing Design, eu sinceramente nem não lembro ter mexido com esse SWT, beleza? Pega o Swing Design aqui e olha e percebo que ele já dá as funções para você. O JDialog, né, é uma caixa de diálogo, JFrame, que é a tela não, né, é a tela em si. Internal Frame, por exemplo, essa aqui é um Internal Frame. Repare que eu não consigo minimizar aqui. Se aqui tivesse restaurado, eu não conseguiria arrastá-la para fora, porque ela é interna, beleza? O JPN, que a gente vai mostrar aqui é parte do próprio JFrame. Não dá para trabalhar com individualmente. Repare que esses que tem a barrinha azul aqui em cima, tá vendo? Eles podem ser trabalhados individualmente. O JPN não tem, porque ele é parte de um JFrame, ou parte de outro JPN, ou parte de algum JDialog, o que for. Beleza? Vou selecionar o JFrame aqui só para a gente ter uma noção de como é que trabalha. KJ. Vou colocar Window também. Beleza? Repare aqui, ó. Ele já dá a superclasse. Qual é a superclasse? JFrame. Lembra que eu teria que fazer o extends lá? Você sabe que eu teria que fazer o extends manualmente, né? Então, aqui ele já seleciona logo. Eu poderia até alterar aqui, né? Mas como é JFrame mesmo que eu quero, beleza? Eu poderia aqui, ó, JBoot, né? Mas eu não vou conseguir criar direto. JFrame ou JPN, beleza? Mas vamos fazer o mais básico aqui, fazer o simples. Tranquilo, abrir aqui, ó. Olha o que a gente já tem. A gente já tem criado aqui, tá vendo? Windows com extends que eu tinha comentado, beleza? Indicando qual é a superclasse dele. Ele já criou um JPN, tá vendo? Esse JPN é chamado Content Panel. Qual é a função desse JPN? Esse Content Panel, na verdade. Todos os botões, todas as tabelas ou o que for inserido vai estar dentro desse Content Panel. E é meio que um agrupador desses conteúdos, beleza? Ele criou um main aqui para eu poder fazer inicialização direto ali da janela, né? Eu poderia também fazer de fora, não tem problema algum, poderia até excluir aqui se não fosse necessário, beleza? Mas vou deixar aqui para a gente fazer os testes, tranquilo? E aqui embaixo, tá vendo? Repara que ele já tem um público window, né? Que é até utilizado aqui, beleza? E qual é a lógica desse público window? Tá vendo? Ele já seta as configurações básicas para eu trabalhar com essa janela. Vamos executar aqui só para a gente ver como é que tá. Executei. Beleza, repare que não tem nada, mas já tem uma janela, beleza? Esse tamanho aqui, tá vendo? Foi o tamanho setado aqui, beleza? Vou alterar aqui pra gente ter uma noção. Salvei aqui e vou executar. Beleza? Reparem que ele já alterou o tamanho aqui. Eu posso deixar isso no padrão aqui. Na verdade, até é preferível que eu deixe no padrão aqui, a não ser que eu faça alteração lá. Beleza? E qual é a lógica do Window Builder? Facilita. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar com código? Não. Repare aqui que embaixo, tá vendo? Tem source, que é o código, e tem essa outra guia aqui, chamada design. Eu vou clicar nessa guia e eu vou perceber que vai aparecer aqui, desse lado, um editor visual. Esse editor visual aqui é próprio do Window Builder para essa edição dessas janelas. Repare que aqui do lado, tá vendo? Ó, lembra do Content Panel? Do aquele painel que eu tinha comentado? Onde seriam colocadas onde seriam colocados os botões, as estruturas e tal. Então, tá aqui, tá vendo? Listado. O que vai acontecer aqui? Eu tenho que observar nessa paleta aqui do lado, tá vendo? Quais são as estruturas que eu posso inserir? Quais são os containers, por exemplo? Container. Eu posso inserir um outro JPN aqui, por exemplo. Deixa eu comentar sobre isso aqui. Esse aqui é o layout da janela. Beleza? Sugestão, né? Com carinho. Estude isso aqui. Estude sobre layout. Isso vai facilitar muito a sua vida. Beleza?
Eu tive alguma dificuldade com isso porque ninguém me deu esse conselho. Então, né, se o conselho fosse bom, você vendia, então, se quiser que eu venda, né, pode entrar em contato aí que a gente manda o número da conta. Mas, conselho de coração, vai lá, estude um pouco sobre layout, beleza? Vou colocar esse flow layout aqui, ó, que é a mesma lógica seguida na maioria das janelas. Por exemplo, aqui, repare esses botões aqui em cima. Se eu restaurar aqui e começar a diminuir, o que vai acontecer com os botões? Vem pra cá pra baixo. Esse flow layout é basicamente isso, beleza? Se eu tiver itens demais aqui e precisar diminuir o tamanho da janela, o que ele vai fazer? Jogar para baixo. Então, vou colocar esse flow layout mesmo. O que eu vou fazer? Seriam algumas funções aqui. Seriam alguns componentes. Colocar um label. Deixa eu achar um label aqui. Espera aí que ele tem algum lugar. Tô cego e não tô vendo, né? Ah, JLabel. Ah, por algum motivo eu arrastei e coloquei cá fora. Mas ele é cá, tá vendo? Porque, ó, se eu pegar e arrastar e colocar aqui em cima, ele vai ficar, né? Não é o lugar, obviamente, não é o lugar certo dele. Ele deveria ficar aqui embaixo. Aqui, mas se eu pegar e arrastá-lo para a janela, tá vendo? Repare que ele já vai ficar, ele vai ser inserido ali no próprio local, beleza? Selecionei aqui, arrastei para cá, para a área do meu JFrame. Ele está demorando um pouco aqui porque é a primeira execução. Eu tinha configurado, mas não tinha executado ainda. Então, acostume-se, as primeiras execuções são um pouco mais lentas no Eclipse mesmo. Beleza? Cliquei aqui, ele já inseriu, tá vendo? E repare que ele já até deu a opção ali de alterar o nome. Vou colocar um campo de texto também. Aqui também. Eu posso até selecionar do lado. Por que eu não posso colocar aqui embaixo? Porque lembra que o Flow Layout ele já coloca onde der para colocar? Então, coloco aqui, beleza? Campo de texto, por exemplo, digamos seja o nome. Poderia colocar aqui, nome da pessoa, beleza? E aqui do lado eu poderia colocar um botão. Tranquilo? Foi mal, pessoal, tive que parar aqui um pouco. Nem reparar na verdade, né? Mas vamos lá. O que eu posso fazer aqui é alterar o botão. Login. Login. Pronto. Ah, obviamente não mostrei isso para vocês, vou mostrar agora. Tá vendo, sabe, aqui em cima, propriedades? Então, são as propriedades do item que eu selecionei no momento. Selecionei o label aqui, tá vendo? Já dá aqui o texto que eu digitei, tooltip, se fosse necessário, estrutura, se está ativo ou não. No caso do tipo não faz muito sentido, mas por exemplo, o botão que poderia ter inativo. Então aqui poderia desativar o botão, repare que ele já fica desativo aqui, tá? Porque essas propriedades aqui são deste botão. Aqui o texto, por exemplo, poderia criar um nome para variável, digamos nome. E quando eu fosse referenciar lá, eu, em vez de colocar aquele nome estranho ali, eu colocaria nome.set text. Eu poderia setar o texto, ou ponto get text, para eu pegar a informação digitada pelo usuário, né? Isso obviamente você vai estudar um pouco melhor para se aperfeiçoar, beleza? Aqui poderia, no caso do label, ou até do texto ali mesmo, tem algumas conversões interessantes aqui. Por exemplo, a fonte. Eu posso ter a fonte né? Sei lá, colocar um desse aqui, aumentar o tamanho da fonte, beleza? Repare que interfere cá diretamente. Então as propriedades aqui são dos itens selecionados no momento, beleza? Tranquilo. Tem outros componentes aqui que a gente pode estudar, tem JTable, são tabelas. Geralmente os JTable aqui são inseridos por aqui. Isso aqui é uma tabela. Os JTables são inseridos em esses J scrupenos, tá? Que são esses painéis assim, esses painéis com essa barra de rolagem, entendeu? Então estude um pouquinho sobre containers, estude um pouquinho sobre os layouts, a princípio, na verdade, e depois comece com os componentes. Vai facilitar um pouco seus estudos, é isso. Tá?
seu desenvolvimento, beleza? Áreas de texto, a gente vai inserir um aqui pra gente poder observar. Aqui, teste área, beleza? Então, são áreas de texto ali para digitar. Então, o que a gente tem nisso aqui? É um editor visual. Ele é bem básico, por exemplo. Aqui eu poderia fazer o teste diretamente, ao invés de executar cá em cima como eu fiz. Tá, deixa eu mostrar a diferença. Esse executar aqui, tá vendo? Eu executo o programa em si. Então, se eu tiver alguma função para o login aqui, eu clico no login, ele vai executar em outra aba, ele vai mudar para outra tela, ele executa. Esse de cá, tá vendo? Ele só dá uma pré-visualização, não dá função alguma que eu tenho, beleza? É mais rápido, né? Por exemplo, aqui ao invés de eu ter que carregar toda a aplicação para executar no de cá de cima, eu só faço o teste aqui para ver como é que está ficando a tela, beleza? Vamos lá. Interessante aqui, nessas propriedades, ele tem as propriedades de cada item que eu selecionar, inclusive do próprio JFrame. Lembra aquela configuração que eu alterei lá? E eu coloquei 900? Por exemplo, eu poderia alterar por aqui. Ó, esse Zybo, eu posso alterar se ele é ou não redimensionável. Vou executar aqui pra gente ver como é que fica. Beleza? Aqui, repare que ele desativou aqui e eu não consigo mais fazer aquelas alterações. Por quê? Porque eu desmarquei as opções dela. No título, eu poderia colocar um título aqui. Para que o título já vem direto para cá. Tá? Então, qual é a lógica aqui? Facilitar o desenvolvimento. Todas as propriedades aqui eu teria que pesquisar, eu teria que olhar a documentação para olhar. Então, aqui obviamente eu tenho que olhar a documentação, mas a documentação muito menor, bem mais resumido, e eu já vou ter essas funcionalidades pré-prontas, na verdade, né? Eu não preciso digitar praticamente nada. Entendeu? É claro que, obviamente, vai depender também da aplicação. Mas a lógica aqui é facilitar, beleza? Default Close Operation, por exemplo, se eu cliquei no botão X aqui, o que ele vai fazer? Nada, só esconder, só desativar, ou vai desativar, perdão, aqui é fechar a janela, ou vai sair da aplicação. Então eu ainda tenho essas configurações aqui que eu posso olhar. Always on top, esse aqui é bem interessante. Eu marco aqui, tá vendo? Ele não minimiza, ele fica na tela o tempo todo. Quase um spam da vida. Deve ter alguma função para isso aí, não sei bem. Então, background, também não posso alterar a cor do background. Clico aqui, tá vendo? Já dá algumas opções. Vamos colocar um. Por que não alterou? Porque eu coloquei no JFrame um background. Tem background no JFrame? Não. Vamos pegar aqui nesse panel aqui e vamos fazer a mesma coisa. Vamos ver se agora vai. Repare que agora foi porque... isso aqui é aquele teste área. Deixa eu apagar aqui. Porque agora foi porque eu estou selecionando no JPN. Eu poderia fazer isso para cada um dos itens. Repare que eles têm algumas propriedades em comum. Esse background é uma delas, beleza? Aqui eu poderia colocar um botão azul, botão verde, poderia mudar a cor. Aqui, esse foreground aqui é a cor do texto. Então assim, a gente vai praticando, a gente vai aprendendo um pouco mais, beleza? Esse system aqui, ó, quero mostrar para vocês, ó, ele dá algumas particularidades. Provavelmente vocês não vão aparecer isso aqui, ele vai aparecer aqui embaixo, JRE, vou mostrar. Metal. O que é isso aqui, tá vendo? Ele dá uma nova espécie de design, beleza? Porque aqui eu mudei a cor, ele não tá ressaindo. Mas ele dá alguma espécie de design. Ele dá uns designs mais arredondados para os botões, beleza? Viu que o Nimbus aqui ele arredondou um pouco mais o botão, entendeu? Então assim, eu até esqueci o nome disso aqui, essa estrutura. A gente precisa um pouco mais. Posso adicionar outras coisas na palheta, por exemplo. Tem um plugin aqui que é para inserir funcionalidade de mexer com data e hora. Aqui não tem. Não tem por padrão do Windows Builder, quer dizer, do Windows Builder não tem. O Java tem alguns. Mas sim, algumas pessoas desenvolveram e eu posso adicionar aqui nas minhas palhetas. Então, nas palhetas aqui do Windows Builder. Então, quando eu quiser fazer essa configuração aqui, é só adicionar aqui, beleza? Precisa estudar um pouco mais sobre isso. Precisa procurar a paleta, precisa ver quem já tem criado essas palhetas, mas não é nada de outro modo não. Lembrei o nome. Lembrei não, né? Apareceu aqui. Look and Feel. Procure isso. Look and Feel Windows Builder. Você vai ver quanta coisa boa já tem criado aí,
que as pessoas criam e compartilham. Tranquilo? Vamos lá. Esse botão aqui, eu quero mostrar uma última coisa para vocês. Qual é a lógica do botão? Eu clico e ele executa alguma coisa, beleza? Aqui nas propriedades não aparece. Onde é que aparece isso? Aqui. Então esse botão aqui, mostrar eventos. Clico aqui, beleza? E já mostra quais são todos os eventos possíveis aqui. Ó, foco. O que é foco? Eu ganho foco quando eu chego em cima. Por exemplo, aqui ó, ganhou foco, beleza? Ganhou foco. Aqui é no tooltip, mas eu poderia colocar uma função. Ele ganhou foco, mudar de cor. Ele ganhou foco, aumentar o texto. Ele ganhou foco, sei lá, aparece uma imagem. Aí é com você, beleza? Perdeu o foco também, que tem. Actions, beleza? Esse Action Perform aqui. Vou clicar aqui, selecionei Action Perform, clico 2 vezes. Olha o que aparece. Já, o botão que eu selecionei, tá vendo? E já cliquei assim, ó, adicionar o listener. O listener ele fica escutando para ver o que está acontecendo com o botão, beleza? E aqui eu já um Action Perform. Esse Action Perform já é geralmente para o clique. O que vai fazer com esse clique aqui? Eu vou pegar esse botão aqui e vou só mudar uma propriedade dele aqui. Eu vou, vamos lá, pegar o botão aqui, ponto 7, set teste mesmo. Vou colocar nome, clicou. Estou sem criatividade, então vamos ver. Vamos voltar aqui na Árvore Design, só para mostrar para vocês aqui, beleza? Cliquei aqui no botão. Mudou o nome? Não. Por quê? Porque lembrando aqui é só de exibição. Agora eu vou executar a aplicação mesmo. Cliquei aqui no botão, tá vendo? Ele alterou o texto, né? Que foi a função que eu coloquei. Então, pessoal, é basicamente isso. Não tem muito mistério nesse plugin. É bem simples de se instalar e as configurações são bem básicas, não tem nada mais. A gente vai precisar estudar um pouco do swing, um pouco dos layouts, um pouco dos containers, assim. Mas assim, dá para ir no tato também, mas eu sugiro que dê uma olhada na documentação. A documentação é bem completa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, documentação. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês uma palhinha da documentação aqui para vocês terem noção como é simples. Geralmente não é texto, aqui, ele já vem aqui e abre diretamente. Por exemplo, vou colocar palhetas, beleza? Clico aqui, tá vendo? É visual, né? Daqui a informação sobre os componentes, né? Como adicionar as funções, como alterar, como redimensionar. Então, é bem interessante. Apesar de ser algo, geralmente essas coisas gratuitas assim são complicadas, mas a comunidade open source tem trabalhado bem forte nessa ideia. Assim, vem outras ideias por aí, mas o Eclipse tem seu lugar. Então, é bom olhar um pouco a atenção. Lembrando que isso é para o swing, isso não é, obviamente não é para desenvolvimento web, então tem o lugar do Window Builder, não dá para fazer tudo com ele, mas para quem quer fazer uma aplicaçãozinha, um login, sei lá, uma venda, um mercadozinho, alguma coisa que você tenha lá, é bem interessante. Ou simplesmente controle ali, controle de chaves, um controle de portaria, o que você quer fazer da vida, beleza? Então, o Window Builder é isso aí. Tranquilo? Provavelmente os contatos estão por aí. Qualquer dúvida, entre em contato. E tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um abraço.